Fala, torcedor jaconeiro, Web Rádio aqui de volta depois de um bom tempo, hoje em parceria com o corneteiro jaconeiro, aqui o Giovanni junto com nós, direto do Cefac, aqui o CT do Juventude, onde a gente acompanhou hoje o primeiro teste do Juventude para 2025. Vou pedir para eles passarem as primeiras impressões e depois a gente vai dar mais detalhes aí do que foi esse jogo. Antes de mais nada, agradecer ao Arthur Dalegrave por ter dado o espaço para a gente poder vir aí acompanhar o jogo de hoje. Começar pela Bela. E aí, Bela, o que tu achou desse primeiro teste do Juventude? Primeiro teste que foi bem diferente entre os 3 tempos em que a gente assistiu, né? A Juventude fez 3 tempos de 30 minutos contra o Sindicato dos Atletas. Eu, particularmente, achei que o primeiro tempo, em que a gente imagina que seja o time mais titular, foi o menos vistoso de ser assistido. O segundo já melhorando, já tendo mais mobilidade dentro de campo. E o terceiro, então, onde se realizam os 2 gols da vitória, sendo o mais efetivo do Juventude. O que a gente viu foi um Juventude dominante. A questão técnica, tática e tudo era muito superior da parte do Juventude comparado do adversário. A gente não teve, acho que, nenhum chute a gol em nenhum dos tempos do time adversário. Então, assim, não se viu um time adversário atacar o Juventude. Eles só se defendiam e tentavam se defender da melhor maneira. Mas, assim, faltou um pouco de inspiração em muitos momentos. Eu acho que o time poderia ter sido um pouco mais incisivo no ataque, e algumas oportunidades que tiveram muito perigosas a gente não foi eficiente. Então, assim, poderia ter sido um resultado mais elástico, poderia ter sido um resultado onde a gente ficaria mais contente de falar, mas, assim, no modo geral, a Juventude foi totalmente dominante. Acho que vale dizer que o Juventude não sofre perigo em momento algum, assim, então, por exemplo, é difícil até avaliar os jogadores da defesa, porque não houve muito envolvimento deles na parte do jogo, né? A gente vai falar um pouco mais com detalhe agora de cada tempo e dos jogadores. Foram 3 times diferentes. Vou passar primeiro os times aqui para a gente poder falar. O primeiro tempo o Juventude começou com o Marcão, aí Everton, Bosa, Adriano Martins, que é a contratação nova, e Felipinho também chegando agora, lateral esquerdo. O Dudu Vieira como primeiro volante, aí Jadson, Jean Carlos. No ataque pela direita o Enio, o Eric pela esquerda, o Talhares centralizado. Vamos falar um pouquinho desse primeiro time, então depois eu passo o time do segundo e terceiro, a gente vai falando de cada um. Nesse primeiro time aqui, a gente teve um destaque forte, a gente até comentou isso, o Enio, né, foi o destaque desse primeiro time, muito dinâmico, tanto para marcar na marcação ofensiva, quanto para jogar com a bola e partir para cima. Foi o cara com mais iniciativa de tentar a jogada individual, de ir para cima, apanhou bastante, né, tomou pelo menos umas 3 faltas bem duras ali no primeiro tempo. E jogando pelo lado direito, a posição que é onde a gente tem uma lacuna para preencher com a saída do Lucas Barbosa, e aqui dá a ideia, né, como o Zago falou, a ideia é que talvez esse time aqui, como tem a maioria dos jogadores que ficaram do ano passado nesse primeiro time, talvez seja o mais perto do time titular, mas não foi o melhor que desempenhou hoje no jogo, né? Até foi 0-0 o primeiro tempo. 0-0. Vocês têm alguma coisa aí para colocar desse time 1? Alguma observação? Eu acho que ali, que nem tu disse, muitas peças a gente já conhecia. Então, assim, um pouco do que a gente viu ali de Eric Farias, do Talhari, do Jean, do Jadson, são peças que a gente já conhecia um pouco melhor. O Enio até chamou mais atenção do que eles, mesmo a gente já conhecendo eles. Mas, assim, foi um time do qual a gente se esperava. O Adriano Martins foi pouco acionado, mas eu acho que ele estava um pouco imprudente hoje ali, em questão das poucas aparições que ele teve. Acho que ele foi um pouco displicente na hora dos passes, mas nada que assuste, assim, nada que a gente possa usar como definitivo, até porque como função de marcação não foi possível avaliar nenhum dos zagueiros, nem o goleiro. Mais a construção do jogo, né? Mais a construção do jogo mesmo, que a gente pode tentar ter uma avaliação um pouco mais concreta sobre o time. Dou um destaque como, na minha opinião, o segundo melhor do primeiro tempo é o Jean, buscou bastante jogo, criou jogadas, bastante cruzamento. O Jean que a gente conhece, que gosta de dar bons passes, também estava presente como uma presença bem positiva nesse primeiro tempo. Só o time estava muito estático, né? Não movimentava muito o ataque, ficou um ataque contra a defesa, só que com o time ali do sindicato todo fechadinho, não tinha muita circulação. Foi o time que menos chegou, assim, no terço final do campo, né? Bom, a ideia desse vídeo aqui é diferente das tradicionais lives, né? Para ser uma coisa um pouco mais curta e não tá ao vivo, então para vocês assistirem depois aí quando a gente postar. Vamos já falar do segundo tempo, que também foi 0-0, né? Também não teve gol, mas que já foi um time diferente, um pouco mais criativo, no sentido de que
chegava com mais gente no ataque, Gilberto, se movimentava mais. Né? O Gilberto, que é tradicional, né? Vamos passar aqui o time, né? Começou o Marcão, mas depois entrou o Gustavo nesse segundo tempo. Aí a gente teve o Reginaldo, o Abner, o Cipriano também tá chegando aí, e o Alan. Primeiro volante o Kelvin, depois o Davi Góes e o Mandaca no meio campo, e aí o trio de ataque na direita o Vitor Pernambuco, na esquerda o Batalha, os dois que chegaram agora, e o Gilberto como centroavante. Então vocês têm algum apontamento desse segundo time, alguma coisa para falar em especial de algum jogador? O time também não foi efetivo, não marcou gol, ainda que já chegou muito mais, e meu destaque vai para o Pernambuco, com certeza. Foi ele e o Enio disputam ali uma vaguinha boa, é uma disputa legal, ainda pelo que me mostrou hoje, eu ainda gosto um pouco mais do Enio, mas Pernambuco mostra muita qualidade também, e além disso, volta aqui rapidinho. Na escalação? Volta rapidinho na escalação, só para não esquecer. Segundo tempo... o Alan, que eu tinha... Mas o Alan, achei o Alan mais solto que o Filipinho, que jogou o primeiro tempo, então... Entre eles dois, eu ainda fico com o velho Ruschel. Nas duas laterais ali, o primeiro tempo, teve muita dificuldade de chegar no terço final de campo ali, tanto o Everton quanto o Filipinho. E no segundo tempo a gente já conseguiu ver ali os dois laterais, o Alan Ruschel e o Reginaldo, chegando ali, participando mais da parte ofensiva. Eles brecavam ali mais no meio campo, ali ajudavam mais naquela construção de meio e acabavam não conseguindo contribuir tanto no ataque. Que nem eu disse, o Gilberto foi muito incisivo, para mim é um dos principais destaques ali do segundo tempo. Eu acho que não fez gol por pouco ali, o goleiro fez boas defesas em lances que ele teve, e uma avaliação ali positiva ali onde eu estava muito de olho foi ali na volância. Na minha opinião, o Kelvin foi muito melhor, muito acima do Dudu Vieira. A gente sabe que o Dudu Vieira é um volante mais no aspecto defensivo e que o Kelvin é um volante um pouquinho mais solto, mas na disputa entre os dois, enquanto não vem o titular, enquanto o Kaique não volta, me parece que o Kelvin tem mais condições de agregar na parte geral do campo, porque defensivamente ele não se mostrou abaixo do Dudu, e ofensivamente, na parte da criação, ele foi bem mais lúcido. O Kelvin, ele é um 5 que joga de cabeça erguida o tempo todo, né? Já sabe onde ele quer dar o passe quando a bola chega, enfim, foi bem no jogo. Depois ele entrou no terceiro tempo jogando um pouco mais avançado, né? Mas não de lateral, que acho que de lateral que prejudica ele. Era o Vitinho aí, né? Ali o Kelvin realmente não é muito a dele a lateral, mas ali de volante ele foi bem. E o Reginaldo, que tu comentou, ele fez muitas tabelas pela direita, chegou na área, criou jogada, foi para mim o melhor lateral do direito, né? Apesar de depois a gente vai falar no terceiro tempo também o garoto entrou bem. Bom, mas também teve uma bola no travessão do Abner, né? Que fez ali um cabeceio boa em posição aérea. E aí a gente teve no segundo tempo o próprio Góes, né? A gente não falou, mas o Góes foi bem, só que o Góes ele se mostra um volante de chegada, né? Um volante não para ser o 5, mas de fato para ser o 8, para ser talvez até um terceiro homem. Muita força física, chega bem no ataque, lembra até um pouco o Mandak, algumas características. Veloz e com potência, né? Eu teve um momento ali que ele estava trombando com 2, 3 jogadores adversários ao mesmo tempo e ele teve que ser parado com falta, porque eles não iam conseguir parar ele no corpo. E agora, já fazendo gancho pro terceiro tempo, né, a gente teve ali os atacantes, a Bela falou do Pernambuco, o Batalha na esquerda ele foi um pouco mais time, mas no terceiro tempo ele voltou pro time, jogando pela direita, e ele inclusive arrumou o pênalti do segundo gol, né. Passar aqui o time do terceiro tempo, né, que começou com o Gustavo, daí o Victinho, né, o lateral direito, o Pedro, que é volante, jogou na zaga, aí o Adriano Martins voltou pro time para jogar, e o Marcos Paulo na lateral esquerda, que inclusive a gente meio que concordou aqui que foi o melhor lateral esquerdo do teste. Muito bem. Extremamente positivo. Foi muito o Marcos Paulo ali na lateral esquerda. Aí a gente começou com o Mandaca, depois o Kelvin, né, ali na primeira volância. O Batalha jogou um tempo na direita, depois o Pernambuco voltou. O meio campo com o Luiz Henrique e o Nenê. E na esquerda foi o Peterson com o Kaique Trindade de centroavante, né, da base. O Peterson, que foi o que veio agora emprestado, foi o que fez o primeiro gol, inclusive do jogo treino, uma bola que ele tentou dar o passe, errou, a bola voltou nele e aí ele bateu pro gol, um chute firme, alto, e fez o primeiro gol. O que vocês têm de apontamento aí para esse terceiro e último tempo, onde o Juventude de fato aí ganhou de 2-0 nesse terceiro tempo? Meu principal apontamento é que é um time bastante composto pela base e que se mostrou bem, se mostrou propositivo, bastante
movimentando bastante as linhas, então Um time... foi o tempo mais legal de assistir, com certeza. E foi um tempo que, por mais que fosse um time alternativo, acho que foi o time que menos tem pontos negativos a gente falar, assim. Acho que, tipo, o time, num modo geral, funcionou muito bem, mesmo o Pedro improvisado, sendo volante, estando de zagueiro, mas foi um time bem propositivo, foi bem interessante. Foi o time que fez os 2 gols, né? Uma jogada individual do Batalha ali, que mostrou que ele tem força, que ele tem velocidade, ele conseguiu ganhar ali no meio campo e chegar até o ataque, sofrer a falta, no caso, pênalti. E teve bastante ponto positivo ali. O Marcos Paulo foi o que mais me surpreendeu mesmo, como a gente falou. A gente estava de olho ali, lateral esquerdo, talvez o que a gente menos esperasse foi o que mais surpreendeu a gente ali positivamente. Mostrou que tem alguma coisa de potência física, tem velocidade, um lateral muito propositivo, ajudou muito no setor ofensivo e no setor defensivo, que nem eu disse, o time foi muito pouco exigido nos 3 tempos. Então ele desempenhou bem ali na parte defensiva também. Até um ponto que é evidente que o terceiro tempo o time do Sindicato já estava muito mais desgastado também, né? Tem esse ponto que eles até substituíram, mas eles não tinham 2 times inteiros, então teve jogador que jogou os 90 minutos do Sindicato e no Juventude não. Então também pode pesar. O Nenê entrou com muita qualidade, como sempre, ajudando bastante na bola parada, na construção das jogadas. Enfim, fica esse ponto. Vocês têm mais alguma coisa a colocar aqui? A ideia desse aqui não seja muito longo esse vídeo, já, né? se estendemos, acho que bastante. Já não vai entrar no Reels do Instagram. Acho que não vai dar. Alguma coisa a mais? Não, a princípio, eu acho que o que eu tinha pra falar mais ou menos era isso. E eu termino o jogo, por mais que seja um jogo difícil de balizar, eu termino de forma otimista. E eu acho que a gente tem um time, no geral, muito mais competitivo que ano passado. Mais opções, né? Mais opções, me parece, assim. É difícil definir qual que vai ser os 11 iniciais, e isso se torna interessante para nós, porque acho que ano passado muitas vezes a gente sofreu com a falta de opção, né? Até vamos brincar que eu tinha falado, a gente não fez isso. Cada um vai dizer aí, se fosse pelo treino de hoje, quem que montaria como time titular para a estreia. Eu vou começar com o meu. O goleiro é difícil, né? Vai o Gustavo pelo nome, porque não dá para dizer quem jogou melhor. Eles não chegaram a ser acionados em nenhum momento. Mas então ali vai, para mim seria Gustavo, Reginaldo, Boza, e eu acho que agora o Abner, pela amostra de hoje, e o Marcos Paulo, né, na linha de defesa. Kelvin Jadson e Mandaca, eu acho, ou o Nenê, depende daí da proposta. Eric, Enio e Gilberto. Esse seria, pelo que eu observei hoje, o meu 11 inicial para a estreia. É meu gabarito. Eu acho que eu vou bem nessa vibe. Só deixo mais cravado o Nenê no meio campo. Eu no meio campo ele é bem complexo, vai ser dependendo da ideia de jogo. Eu meio que faço gabarito, eu só troco ali, eu acho que o Eric Farias. Eu tentaria o Batalha improvisado ali de novo, para ver como é que ele desempenha. Por mais que a melhor jogada dele no jogo tenha sido do outro lado, ele me chamou a atenção. Então eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais o Batalha. Mas finalizando aqui, eu acho, finalizando minha parte pelo menos, acho que nos deixou bastante animados até para ver na próxima semana o amistoso na Argentina, justamente por muitas opções, jogadores versáteis, um esquema que dá para fazer muita coisa diferente e que dá para se adequar conforme também a importância do jogo ou o próprio adversário. Hoje foi um jogo que não deu para avaliar, por exemplo, a parte defensiva do time, realmente não foram necessitados, mas semana que vem com certeza serão, e acho que a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor então como é que vem o Juventude para a temporada de 2025. Então, no final, fazer um agradecimento também ao nosso amigo Feralves, o fotógrafo, que deu a ideia do formato aqui desse vídeo, que a gente não sabia como fazer. Vamos ver se a gente consegue estar mais presente esse ano com a Web Rádio Jaconeiro, mas com certeza o Corneteiro estará fazendo as postagens. Quase todo dia. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.